Você passa creme, óleo e finalizador, dedicando um tempo precioso do seu dia para alinhar os fios. Mas, poucas horas depois, lá está ele novamente, desafiando toda a sua tentativa de controle. É como se o cabelo nunca estivesse realmente alinhado, como se houvesse uma rebeldia inerente na sua fibra capilar que ignora qualquer produto que você aplique. O mais frustrante nessa rotina é que muitas mulheres, diante dessa constância, acabam aceitando o frizz como uma característica imutável, um traço definitivo de sua própria genética. Contudo, existe uma verdade fundamental que raramente é dita nos corredores das farmácias ou nos rótulos dos produtos milagrosos. O frizz quase nunca aparece por acaso. Na grande maioria das vezes, ele funciona como um sinal de alerta silencioso, um pedido de socorro de uma fibra capilar que já vem sofrendo agressões há muito tempo. O problema central é que a maioria das pessoas tenta apenas esconder o frizz, camuflando a superfície sem entender o que realmente está acontecendo no interior do fio. Em muitos casos, o cabelo já perdeu sua capacidade natural de proteção, hidratação e força, e o frizz, esse arrepio que tanto incomoda, é apenas a parte visível de um desgaste profundo. Hoje, vamos desvendar o verdadeiro motivo do frizz, identificar os erros comuns que você provavelmente comete sem perceber e, o mais importante, descobrir o que realmente devolve a saúde e o alinhamento ao seu cabelo. Mas antes de mergulharmos nessa explicação, se você deseja entender os sinais que o seu cabelo envia antes que o dano se torne irreversível, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal agora mesmo, pois aqui transformamos ciência capilar em conhecimento prático para o seu dia a dia. Muitas vezes, olhamos para o frizz apenas como um detalhe estético, como se fosse um cabelo simplesmente arrepiado por um descuido momentâneo ou pela umidade do dia. Mas, na realidade, o frizz é um mensageiro do rompimento do equilíbrio da fibra capilar. O fenômeno é tão fascinante quanto preocupante, pois o cabelo começa a emitir esses sinais muito antes de o dano se tornar visível aos olhos menos atentos. O erro crônico é acreditar que o excesso de finalizador é a solução. Você aplica mais óleo, mais creme, mais pomada, mas o cabelo continua reagindo, porque o frizz não nasce na superfície, ele começa lá dentro, na estrutura molecular do fio. Para entender isso, precisamos visualizar o que acontece na estrutura microscópica do cabelo. O fio saudável possui uma camada externa de proteção chamada cutícula, composta por escamas sobrepostas que, quando íntegras, mantêm o cabelo alinhado e disciplinado. No entanto, quando o fio sofre agressões constantes, essas cutículas começam a se abrir, tornando o fio poroso, áspero e sensível. É exatamente nesse momento que o frizz se instala. O cabelo, agora com a estrutura exposta, perde água interna e absorve umidade externa de forma descontrolada. Sabe aquele cabelo que parece impecável quando você termina de arrumar em casa, mas que, ao primeiro contato com o vapor do banheiro ou com o ar úmido da rua, arma instantaneamente? Esse é um diagnóstico claro de porosidade. O mais perigoso é que o frizz é frequentemente o prelúdio de um problema muito maior. Antes de ver o cabelo quebrando ou partindo, ele passa por etapas silenciosas. O ressecamento crônico, a perda de elasticidade e o desalinhamento da fibra. O frizz não é o problema principal, ele é o aviso. Agora, precisamos encarar a realidade sobre a rotina que muitas mulheres adotam, muitas vezes sem saber que estão destruindo a própria saúde capilar. Vivemos em uma era de automação, onde o secador é usado todos os dias, a chapinha é uma companheira inseparável, a água do banho é quente demais e a frequência de químicas é alta. Tudo isso acumula microdanos. O problema é que o fio possui um limite de resistência e quase ninguém percebe quando esse limite é ultrapassado. No início, o cabelo ainda esconde o dano, mantendo um brilho artificial ou uma aparência aceitável. Mas aos poucos, essa reserva de saúde se esgota. O brilho diminui, o toque deixa de ser sedoso, o cabelo perde a leveza e o movimento. E o frizz começa a dominar, tornando-se cada vez mais persistente. Muita gente confunde o frizz causado pelo ressecamento momentâneo com o frizz causado pela fragilização estrutural.
Existe uma diferença abismal entre um cabelo que está apenas precisando de água e um cabelo que teve suas proteínas degradadas pelo excesso de calor. Quando você utiliza a chapinha todos os dias, o calor excessivo literalmente cozinha a estrutura interna, removendo as proteínas e os lipídios que mantêm a integridade do fio. O cabelo perde sua estrutura de defesa. É por isso que muitas mulheres sentem que o cabelo nunca mais foi o mesmo após um período intenso de uso de ferramentas térmicas. O dano é cumulativo, silencioso e progressivo. Existem ainda atitudes que parecem inofensivas, mas que se tornam verdadeiras torturas para o cabelo fragilizado. Esfregar o cabelo vigorosamente com a toalha ao sair do banho é um clássico erro que abre as cutículas de forma traumática. Dormir com o cabelo molhado, além de promover o crescimento de fungos no couro cabeludo, aumenta o atrito no travesseiro de algodão, o que resulta em quebra e frizz logo ao acordar. Desembaraçar o cabelo de forma agressiva, começando da raiz para as pontas e sem a ajuda de produtos desembaraçantes, apenas estica a fibra até o seu limite, causando novas rupturas. E claro, usar calor sem um protetor térmico adequado é como expor o fio ao fogo sem qualquer barreira. Quanto mais abertas ficam essas cutículas, mais o cabelo perde o controle sobre sua própria umidade, mais ele absorve o que não deve e mais ele arrepia. E aqui entramos em um ciclo vicioso e destrutivo. A pessoa vê o frizz aumentando, entra em pânico e decide usar mais calor, mais chapinha, mais potência no secador para tentar forçar o alinhamento. Isso gera mais dano, que gera mais frizz, que gera mais calor. É um ciclo de degradação da fibra que muitas vezes leva meses ou anos para ser revertido. O frizz, portanto, é a linguagem do seu cabelo tentando gritar que o equilíbrio foi perdido. É fundamental desmistificar a ideia de que o frizz se resolve apenas com a aplicação de finalizadores. É compreensível a sensação de alívio momentâneo ao passar um óleo e ver o cabelo abaixar, mas isso é apenas maquiagem. O finalizador tem sua função, mas ele não é capaz de reconstruir uma fibra que está profundamente porosa ou desprovida de proteínas. Quando o fio perde sua estrutura interna, ele precisa de algo muito mais profundo do que apenas uma cobertura superficial. O cabelo saudável não depende apenas do brilho que você vê no espelho. Ele depende da retenção de água, do equilíbrio lipídico e da resistência interna das pontas à raiz. Se o seu cabelo parece bonito logo após a finalização, mas poucas horas depois já está armado, é um sinal de que o seu tratamento está superficial demais. Para recuperar a saúde, precisamos entender que o caminho não é uma fórmula mágica instantânea, mas sim uma mudança de comportamento sustentada pela ciência capilar. O que realmente ajuda, então? O primeiro passo é a interrupção consciente dos danos. Não adianta investir nos tratamentos mais caros se você continua agredindo o cabelo diariamente com o calor extremo ou com a tração mecânica excessiva. A proteção térmica deve ser inegociável, não como um luxo, mas como uma camada de segurança essencial. Em segundo lugar, precisamos falar sobre a hidratação equilibrada. Hidratar não significa apenas entupir o cabelo de máscara, mas sim garantir que o fio tenha a capacidade de reter a água que você está oferecendo. Para cabelos que estão muito porosos, a hidratação sozinha não basta, pois o fio não consegue segurar a umidade. É aqui que entra a reconstrução necessária. Se o seu cabelo passou por processos de descoloração, alisamento ou exposição constante ao calor, ele perdeu proteínas. A reposição de massa capilar e nutrientes, feita de forma estruturada, é o que vai devolver a força, a resistência e o alinhamento que o frizz mascara. O cabelo não muda da noite para o dia, pois a recuperação da fibra é um processo biológico que demanda paciência. Tratamentos capilares eficazes devolvem a saúde de dentro para fora, fechando as cutículas e tornando o fio menos suscetível à umidade do ambiente. Quero que você compreenda uma verdade libertadora. O frizz não define a sua beleza, nem significa que você não cuida do seu cabelo. Ele é apenas um sintoma. Muitas mulheres sentem vergonha ou frustração, achando que o cabelo está feio ou desarrumado. Mas, na maioria das vezes, o fio só está pedindo socorro do único jeito que consegue. Quanto mais cedo você aprender a interpretar esses sinais, mais rápido poderá agir para restaurar a integridade da sua fibra capilar. O frizz é uma consequência,
não a causa. Trate o seu cabelo com o respeito que ele merece, entendendo que cada fio é uma estrutura viva, complexa e que responde diretamente aos seus hábitos. A beleza real do cabelo vem de um couro cabeludo saudável e de uma fibra capilar protegida, forte e hidratada. Isso não se conquista com promessas de resultados imediatos, que você vê em propagandas, mas sim com a consistência de uma rotina inteligente, baseada na proteção e na reposição do que o seu cabelo efetivamente perdeu. Agora, gostaria de conhecer a sua história com esse desafio. Qual é, hoje, a sua maior dificuldade ao lidar com o frizz? Você sente que ele aparece mais após algum procedimento específico ou nota que ele é uma constante, independentemente do que você faça? Me conte aqui nos comentários, pois ler a experiência de vocês me ajuda a entender melhor como posso continuar trazendo conteúdos que resolvam problemas reais e desmistifiquem crenças populares sobre a saúde do couro cabeludo e dos fios. E se este conteúdo trouxe clareza para a sua rotina de cuidados, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com aquela amiga que também vive tentando domar o frizz sem sucesso. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas discussões, onde continuaremos explorando a ciência capilar para que você possa tomar decisões mais conscientes, seguras e responsáveis sobre a saúde do seu cabelo. Lembre-se sempre de que cada caso é único e que a chave para um cabelo saudável é a compreensão, não a camuflagem. Cuide da base, proteja a estrutura e deixe que a saúde dos seus fios brilhe naturalmente, sem precisar de artifícios para esconder quem você é ou como seu cabelo reage. O conhecimento é a sua maior ferramenta de transformação. O seu cabelo merece esse olhar cuidadoso, e você merece a paz de espírito de entender exatamente o que está acontecendo com a sua fibra capilar. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios e os sinais do seu couro cabeludo e dos seus fios, sempre com base na ciência e no respeito à sua individualidade.